Olá meninas, eu sou a Aline Rogério e na aula de hoje a gente vai fazer essa necessaire porta-maquiagem. Olha só como que ela é. Ela tem aqui nas laterais dois bolsinhos que eu fiz com essa telinha, com zíper. E aqui no meio ela tem uma necessaire também. E essa necessaire ela é removível, olha, dá pra tirar, pra lavar ou usar separado. Tá bom? É uma peça bem legal pra fazer aí, pra vender agora no Natal. Super útil, né? Porque todo mundo usa maquiagem. Sem contar que é multiuso, dá pra usar pra guardar outras coisas também. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho, porque toda semana a gente tem vídeo novo aí para iniciantes, tá bom? Vou mostrar aqui o outro modelinho que eu fiz nessa cor, olha. Esses materiais que eu usei tem lá no meu site, tá? Depois eu explico melhor no decorrer do vídeo e eu deixei o link aqui na descrição, tá bom? Então essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês gostem e vamos ao passo a passo. Bom, meninas, vamos então aqui falar sobre os materiais, tá? Que eu deixei todo o meu material cortado, tá bom? Aqui na descrição do vídeo vai ter todas as medidas para quem quiser cortar as medidas e fazer aí o seu próprio molde, tá? Quem quiser adquirir o molde, que foi esse moldezinho que eu fiz, tem molde de todas as partes para fazer o porta-maquiagem, tá? É um arquivo em PDF, eu envio por e-mail ou por WhatsApp, tá bom? O valor desse moldezinho é R$10, tá? No molde, vocês vão ter acesso a todas as partes da nossa peça em tamanho real para ser impresso e cortar e já montar, tá? Vai ter também um adicional que é essa página aqui, que é a lista de materiais, a quantidade que você vai precisar comprar de cada material e estimativa de valor para venda, tá bom? Quem quiser adquirir, eu vou deixar aqui embaixo o meu contato, o link do site, tá bom? No site você consegue comprar por cartão de crédito, se for depósito ou transferência, precisa ser direto comigo no WhatsApp, tá bom? Quem for fazer pelas medidas, as medidas vão estar todas aqui na descrição. Eu recomendo que vocês risquem as medidas, arredondem os cantos que precisam ser arredondados no papel para depois cortar no tecido, tá? Assim a chance da gente estragar o material é bem menor, tá bom? Para quem adquirir o molde, eu vou passar só uma informação sobre o corpo, que são essas duas partes aqui. Como o corpo da nossa peça é grande, não coube uma folha só, então eu dividi o molde ao meio e eu vou recortar aqui para mostrar para vocês como que vocês vão montar. Bom, meninas, depois que vocês recortaram o molde na linha, aí no molde vocês vão reparar que tá escrito, tem um indicativo, ó, unir com parte 2, e na outra parte aqui vai estar escrito unir com parte 1, tá bom? Aqui a gente tem as duas partes do corpo, parte 1 e parte 2. Aonde tem o pontilhado é onde a gente vai unir, tá? Eu vou apenas encostar um pontilhadinho no outro, desse jeito assim, e colocar uma fita crepe, tá? Não pode sobrepor, ó, não pode fazer isso, tá bom? Senão o molde diminui. É só encostar um pontilhado no outro e passar a fita crepe, tá bom? Aí o molde já vai estar inteiro para vocês cortarem. Mas eu tenho aqui uma dica para quem vai fazer com tecido que tem sentido, assim igual o meu. Por isso que hoje eu resolvi usar um tecido com sentido para passar essa informação, que eu sei que tem muita gente que tem dúvida. Ai, como que eu faço? Como que eu vou arrumar isso aqui? Se for o porta-maquiagem que vocês forem fazer, vocês não precisam emendar. Ou então, ó, para cortar aqui no caso, pro tecido que tem sentido, a gente vai usar uma parte só. Porém, se você quiser, já emenda, né? Porque a gente nunca sabe o tecido que vai usar. E aí, quando for cortar sem sentido, vocês dobrem o molde ao meio. E aí a gente usa só essa parte, porque a gente vai precisar cortar duas partes assim e depois emendar, que eu já vou explicar aqui pra vocês, tá bom? Quem for aí adquirir o molde, vai cortar todas as outras partes do molde na risca e cortar conforme eu vou explicar aqui nos materiais, tá? Vou começar falando do bolsinho, que é o bolsinho de dentro do nosso porta-maquiagem. Aqui, gente, eu vou usar a telinha vôlei, que é essa telinha super legal aqui, que valoriza muito a peça, tá? Eu cortei 2 vezes na tela vôlei. Quem não tiver essa telinha em casa,
Pode usar o plástico cristal também, plástico translúcido. Quem quiser adquirir essa tela, eu tenho no meu site, eu vou deixar aqui o link na descrição para quem quiser adquirir, tá? No site ele é vendido aí cada parte de meio metro, tá bom? Tem meio metro por R$1,50, rende bastante. Ela é desse jeito, olha, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui tá enrolado, mas pelo correio ela vai dobradinha, bem bonitinha, tá bom? Então cortei 2 vezes no bolso aqui, o molde do bolso eu cortei na telinha vôlei. Não precisa da margem de costura em nenhum molde, em nenhum corte, tá tudo certinho, tá? Pra gente fazer a nécessaire, que é a partezinha de dentro, né? Eu cortei 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no tecido de forro. Esse tecido lindo aqui também tem no meu site, tá? Esse tecido ele é digital, de alta qualidade e ele tá super aí combinando para fazer porta-maquiagem, tá bom? Quem quiser adquirir então, pode entrar lá no meu site e aproveitar para fazer o porta-maquiagem igual o meu, tá? Esse também são vendidos os cortes de 50 centímetros. Se você quiser comprar 1 metro inteiro, no site você precisa escolher 2 unidades para mim mandar 1 metro inteiro, tá bom? Para essa necessaire, a gente também vai precisar 2 vezes na manta R2. Eu acabei esquecendo de colocar aqui na bancada, mas aí também vamos precisar disso, tá? Para fazer o molde, gente, a aba, desculpem. A aba a gente vai precisar de 2 vezes no tecido e 1 vez na manta. Vou cortar um quadrado onde caiba o molde da minha aba dentro, do jeito que tá aqui, tá? Deixa eu pegar aqui o molde da aba. Esse é o molde da aba. Então, recortem o molde e cortem um quadrado de tecido aí que caiba dentro, pra vocês ficarem assim igual o meu, tá? Coloca o molde em cima e risca de caneta em toda a volta, tá bom? Aqui eu vou colocar tecido de frente com tecido, a manta atrás e já pode colocar um alfinetinho aqui e ele já tá pronto pra costurar, tá bom? Agora a gente vai falar sobre o corpo. Se o seu tecido não tem sentido, pega o molde do corpo que você emendou com a fita no meio e já corta 2 vezes dele inteiro, tá? Agora, se o seu tecido tiver sentido como o meu, o que eu fiz, gente? Eu usei uma parte só do molde do corpo, tá? E eu cortei no sentido que eu preciso, que é esse aqui, ó. As curvinhas, as voltinhas tem que estar pra cima, do jeito que tá aqui, porque quando ela estiver fechada, ela vai ficar assim, nessa posição, tá? E aí, então, ela fica certinha do jeito que a gente precisa. Deixa eu só pegar uma aqui, pra vocês entenderem, ó. Quando ela estiver pronta e fechada, ela fica assim, tá? Então, o nosso desenho, ele precisa estar em pezinho aqui, tá bom? Então, por isso, eu cortei desse jeito. Mas preste atenção, o molde ele foi feito para vocês cortarem inteiro. Quem for cortar desse jeito que eu tô explicando, vai fazer o seguinte, ó, vai sobrepor o molde, cortar e riscar meio centímetro a mais. Ó, tá vendo que eu deixei até um risco de caneta pra poder mostrar pra vocês. Deixa eu tirar esse fiapinho aqui. Aí. Ó. A marcação de caneta é até onde vem o molde. Aí eu fiz essa beiradinha, esse meio centímetro a mais, porque vai ser aqui que a gente vai fazer a emenda, tá? Então, cortei assim, ó. Ops, tá aqui. Cortei assim, ó. 2 partes na posição que eu preciso, que é assim. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou unir frente com frente, desse jeito, tá? E aqui, bem aonde tá o risquinho de caneta que eu fiz da marcação de meio centímetro, eu vou seguir esse risco e fazer uma costurinha na máquina, tá? Dando retrocesso no começo e no final. E aí, ele já vai estar do jeito que a gente precisa. Quando a gente abrir, ele vai estar assim, ó. Tá? Vai estar nessa posição. Por quê? Quando a peça estiver pronta, a gente fechar ela assim. Daqui a estampa vai estar certa e do lado de cá também, tá bom? Então, ficou aí essa explicaçãozinha para quem for fazer com tecido que tenha sentido, tá? Depois que vocês cortaram, então, 2 partes do tecido, desse jeito, ou inteiro, a gente vai cortar também a manta, tá? A manta R2 é o que eu tô usando aqui, tá bom, gente? A gente também vai precisar do zíper, tá? Aqui o zíper, deixa eu só confirmar. 1 metro de zíper.
tá bom? Aqui eu tô usando de número 5, mas fiquem à vontade para usar 3 ou 5, como vocês preferirem. O zíper também tem no meu site, esse zíper que eu tô usando é da minha lojinha, esse Tiffany lindo, maravilhoso. E aí 3 cursores, agora foca no cursor, gente. Olha aqui. Olha que lindinho. Esse de pedra de coração. Esse eu vou usar para fazer a nécessaire, que vai no meio. E os dois assim eu vou usar para fazer para pôr nos bolsinhos da telinha vôlei, ó. Esses cursores também tem no meu site. O diferencial, gente, eu pesquisei muito, procurei muito para trazer isso para vocês. Lá no meu site tem uma grande variedade de cursor, tá? Desses bonitinhos lindos que a gente adora, cheio de mimo, tá bom? E qual que é a novidade? É que eu tenho lá ele tanto no número 5 quanto no número 3, tá? Eu sei que por aí, quando a gente vai procurar, só acha esses bonitinhos e decorados no número 5, tá bom? Esses eu mandei fazer para trazer especialmente para vocês também no número 3, tá bom? Esses aqui que eu tô usando banho de ouro velho, mas no site também tem no níquel, tá? Então tá aí os cursorzinhos que eu vou usar, tá bom? Então vamos lá para nossa aula, tá? A gente já deu aí 10 minutinhos falando e falando, espero que vocês tenham paciência e assistam essa explicação que é fundamental para que fique aí certinho a peça de vocês, tá? Depois que a gente cortou tudo e separou todo o material, a gente vai passar os tecidos na manta, tá? Vou pegar aqui o corpo. Ah, eu não emendei ainda, depois eu vou emendar. Mas aí eu pego o corpo, olha, coloco assim na manta, depois que ele tiver emendado, tá? Passei o ferro, tá bom? Esse que a gente vai passar no ferro, na manta, é o que vai ficar do lado de dentro, onde a gente vai pôr os bolsos, tá? Tô dizendo isso porque, se você for fazer tecido de dentro diferente do de fora, então você já sabe que esse que você passa na manta primeiro é o que vai pro lado de dentro, tá bom? Por enquanto a gente vai passar só o lado de dentro. E aí aqui o da nécessaire também, as duas partes principais da nécessaire é o contrário. Da nécessaire é a parte principal. A gente vai passar na manta também. Tá bom? Eu vou fazer isso então, vou deixar tudo preparadinho e já volto pra gente começar a costurar. Só esqueci de falar que a gente vai precisar do viés também, nosso amigo maravilhoso viés, tá bom? Então, meninas, a gente vai começar aqui a montagem da nossa peça. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser preparar a nécessaire, aquela que vai lá do lado de dentro, tá bom? Aqui, olha, já passei o tecido principal na manta, conforme eu havia falado, tá? Passei nas duas partes. E aqui eu tô com o forro também. Coloquei aqui o calcador pra zíper na minha máquina. E o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o meu principal e vou colocar os dentinhos do zíper de frente aqui com ele, tá? E passar uma costurinha aqui. Olha só então. Passei a costura. Essa costura é só pra gente ter uma segurança, porque agora sim eu vou pegar aqui a parte do forro, tá? E vou colocar aqui, ó, forro de frente com o zíper, ó, estampa de frente com estampa. E agora sim eu passo a costurinha aqui. Olha só então, passei a costura. Agora eu vou virar aqui o forro pra trás, tá? Olha só, o forro aqui atrás ele fica assim, aqui na frente assim, e aqui eu vou rebater uma costurinha. Rebati a costura. Agora, gente, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá, tá? O que a gente acabou de fazer, a gente faz de novo, ó. Vou pegar o meu zíper, colocar os dentinhos aqui em cima, ó, frente com frente, os dentinhos de frente com a minha estampa. Passo uma costurinha na beiradinha, pego o meu forro, coloco por cima, passo a costura, desviro e rebato.
Olha só então, tá bom, meninas? Fiz a costura, rebati e agora a gente vai pôr o cursor. Então, olha, coloquei aqui o meu cursor, olha que gracinha que vai ficar meu cursorzinho de coração, tá? E agora a gente vai preparar aqui a nossa necessaire pra gente fechar. Eu vou juntar aqui, ó, direito com direito para um lado e forro pro outro. Vou colocar alfinete em toda a volta. Olha só, depois que eu pus o alfinete, então, a gente vai passar uma costurinha em toda a volta. Aqui no forro eu vou deixar uma aberturinha assim pra gente desvirar, tá? Então, olha só, passei a costura em toda a volta, agora eu vou tirar aqui os meus alfinetes, tá? Antes de desvirar e de fazer as caixinhas de leite que a gente ainda vai fazer, eu vou cortar aqui o excesso que ficou de zíper, mas ainda assim não precisa cortar muito rente a costura, não, tá? Pra gente não ter problema aqui de se desfazer essa costura. E agora eu vou pegar a régua, aqui, ó, nas beiradinhas, se tiver ficado muito grosseiro, pode tirar um pouco, não muito, não pode cortar muito próximo da linha, porque senão vai descosturar, tá? Agora a gente vai fazer as caixinhas de leite. Aqui, olha, eu vou usar uma régua comum, tá? Uma caneta, deixa eu dar um zoom aqui nesse momento pra vocês conseguirem sacarem bem legal. A caixinha de leite, a gente vai fazer ela pequenininha, de 1,5 cm. Então, o que eu vou fazer, gente? A partir da costura, eu vou contar, ó, 1,5 cm pra cá, fiz uma marcação de caneta. Aí aqui, olha, eu vou contar também 1,5 cm a partir da costura. Opa, desculpe, não tava mostrando. A partir da costura, 1,5 cm pra cima. E agora aqui eu fecho esse quadradinho. E ficou assim. Eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. 1,5 cm, marco pra cima 1,5 cm e fecho o quadradinho aqui, tá bom? Aí aqui, olha, o que a gente vai fazer? Nesse apertinho que a gente deixou aqui na necessaire, deixa eu tirar o zoom agora. Opa, peraí. Aí. A gente vai abrir o cursor com a ajuda aqui das nossas mãos. E aqui eu vou fazer assim, ó. Ó, meu dedo tá aqui, então eu vou ajeitar bem o tecido e deixar isso aqui nessa posição. E aqui eu vou passar uma costurinha reta, bem em cima da risca que eu fiz de caneta, tá? Dá um retrocesso no começo e no final. E aí já pode cortar a pontinha. Isso aqui, gente, eu vou fazer nas 4 pontas, aqui e nas 2 pontinhas do forro de baixo também. Então, meninas, olha só. Depois eu desvirei, olha que bonitinho que ficou o cursorzinho e a necessaire ficou assim, tá? Vou reservar ela aqui pra gente preparar os bolsos. Aqui eu peguei a minha telinha, que eu vou usar pra fazer o meu bolso aqui, tá bom? Peguei a telinha, o zíper, o cursor e aqui eu cortei 3 pedaços de viés que dê aqui, ó, o mesmo tamanho aqui da minha telinha, tá? No comprimento maior da medida, tá bom? E aí a gente vai fazer o quê? Eu vou dobrar, ó, o viés ao meio. Esse aqui é aquele viés mais larguinho. Quando você vai na loja, tem esse mais largo e o mais estreito. Então, a gente vai usar o mais largo, tá? Vou pegar 2 desses pedaços de viés e vou dobrar assim. Assim fica mais fácil, olha, fica vincadinho, tá? O que eu vou fazer? Vou colocar uma tira de viés em cada beiradinha do bolso, uma de cá e uma de cá. Então, olha só, meninas, assim ficou o meu bolsinho, tá? Agora, eu vou colocar o calcador de zíper aqui na minha máquina, novamente. E a última tirinha de viés que sobrou, a gente vai dobrar ela e a gente vai colocar em um dos lados do zíper, tá bom? Que olha, aqui eu tô com o zíper, eu vou colocar o viés assim e passar uma costurinha aqui. Olha só, passei a costurinha.
agora eu vou pegar aqui o bolso e eu vou fazer uma das partes do viés, olha, eu vou sobrepor aqui na beiradinha do zíper, tá? Desse jeito aqui, e passar uma costurinha aqui. Olha só, então, como que ficou. Aí, agora aqui, a gente vai colocar o cursor, tá? Vou abrir um pouquinho o zíper, dar um pique aqui nos dentinhos. Vou pegar aqui o meu cursorzinho de coração que eu vou usar e colocar, tá? Olha só, coloquei o cursor, vou deixar ele paradinho aqui, tá bom? No meio. O outro bolso eu já dei uma adiantada, tá? Já deixei ele pronto, vocês vão fazer esse processo que eu passei agora nos dois bolsos, eu já deixei os dois bolsos prontos. E agora eu vou pegar a parte do corpo da nossa necessaire pra gente fixar esses bolsos. Então eu tô aqui, olha, com a parte do corpo, tá? Da minha necessaire. E eu vou posicionar, gente, os meus bolsos desse jeito, ó, com o zíper voltado pra cima, tá bom? E aqui, com uma régua, a gente vai contar da beiradinha pra baixo 2 centímetros. Se quiser até fazer uma marcação com aquela caneta que apaga com ferro, tá? Eu vou só fazer uma pequena marcação com essa caneta aqui mesmo, só pra mim saber onde eu vou posicionar. E aqui a mesma coisa, ó. 2 centímetros eu faço uma marcação. Vai ser aí que a gente vai colocar o nosso bolso, ó, bem retinho. Eu vou posicionar ele aqui, onde eu fiz a marcação. Bom, meninas, olha só. Coloquei, fixei o bolso. Nesse momento, a gente precisa prestar bastante atenção para ficar bem retinho, tá? Para ficar uma peça bem bonita quando a gente finalizar, tá bom? Coloquei alfinetes em todas as partes que tem viés para mim ficar mais fácil de fazer a costura. Depois que a gente colocou esses alfinetes, agora a gente vai costurar o bolso aqui na parte do corpo, tá? Que jeito que eu vou fechar isso, ó? Vou passar uma costurinha na beiradinha desse viés aqui, uma costurinha nesse viés, uma costurinha nesse e uma costurinha na beiradinha desse aqui. Olha só então, meninas, eu costurei os bolsinhos, tá? Ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Aproveitei e já coloquei a parte de fora, passei o ferro e passei uma costurinha em volta, dei essa adiantada, tá bom? Depois que passa a costura em volta, dá uma refilada, se precisar tirar alguma coisa, fecha, confere se tá retinho, tá? E aí ficou assim o corpo da nossa peça. Agora a gente vai preparar só a aba, que eu já tinha dito pra vocês no começo, colocar tecido de frente com tecido e a manta embaixo, e riscar o molde aqui dentro, do jeito que eu fiz aqui, tá? Eu vou colocar aqui um alfinete. E aí, gente, eu vou passar uma costurinha bem em cima desse risco que eu fiz de caneta. Então, ficou assim. Agora sim, esse excesso a gente pode cortar, deixando uma margem aí do corte até a costura de meio centímetro, tá? Cortei, então, a aba ficou assim, e agora a gente vai desvirar. Olha só como que ficou. Aqui agora eu vou passar uma costurinha rebatendo. Então, olha só, tá? Foi assim que ficou. E agora a gente vai posicionar a nossa aba aqui no porta-maquiagem. O que que a gente vai fazer? Em um dos lados, a gente vai dobrar a peça, ó, colocando curvinha com curvinha. Aqui a gente dá um pique bem pequenininho só para centralizar o meio. E aqui na parte da aba a gente faz a mesma coisa, ó. A gente dobra bem certinho e dá um pique. E o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar pique com pique e passar uma costurinha aqui.
Costurei a minha aba, tá? Ficou assim, ó, deixa eu mostrar abertinha a aba aqui, a parte de dentro. E agora a gente vai só fazer o acabamento com o viés, tá bom? Aqui, olha, eu vou cortar um pedaço de viés de mais ou menos 2 centímetros, 2,5 centímetros para fazer o acabamento. O acabamento, ele precisa ficar num lugarzinho que menos vai aparecer. Então, eu vou escolher bem aqui embaixo, ó. Tá bom? E a gente sempre começa fazendo na parte de dentro. Posicionei aqui esse pedacinho, a gente passa uma costura só pra fixar ele, tá? E agora aqui eu vou dar um zoom pra vocês pegarem bem a explicação do viés, tá bom? Eu tô aqui com o viés, eu vou usar ele fechado mesmo. Vou posicionar ele aqui. E aí, gente, eu venho fazendo uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta. O importante é que o viés fique bem paralelo com a beiradinha da peça, tá? Na curvinha, gente, a gente faz, olha... Deixa eu ajeitar aqui. A gente faz a volta bem certinha, assim, ó. Tá? Precisa estar bem certinha a curva para que a gente não dê alteração no resultado final da peça. Aqui eu tô chegando na aba. A aba, ela tem que ficar baixadinha assim, tá? E a gente vai fazer esse processo, então, em toda a extensão. Olha só então, gente, só mostrando aqui, ó, eu cortei bem aonde se encontram as duas pontinhas, tá? Depois que a gente passou em toda a volta, aí eu vou desvirar, vou colocar esse viés todo pro outro lado, desse jeito. E aí, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai rebater, ó. Vou dobrar a beiradinha do viés aqui e eu venho fazendo a costurinha em toda a extensão. E aqui, olha, eu vou só mostrar como que a gente faz o acabamento da emendinha, né? Que é onde a gente pôs esse retalhinho aqui. O meu ainda ficou um pouco comprido, então eu vou tirar um pouquinho dele. O que a gente vai fazer, ó? Vou dobrar, tá, a pontinha dele aqui. Eu vou dobrar essa pontinha aqui pra dentro. Aqui na curvinha, gente, ó, é só ajeitar, tá? Fazer o modelo da curvinha aqui bem certinho que dá certo. E vai bem devagarzinho. O segredo da curva é você ir bem devagar. Bom, meninas, terminei aqui. Olha só. Só mostrando o detalhe da aba, ela fica assim pra trás mesmo. A gente passou o viezinho em cima, tá bom? Ficou assim por fora, assim por dentro. E aí, agora a gente vai fazer a colocação dos botões, né? Porque a gente vai fixar a necessaire aqui dentro, tá bom? A necessaire vai ser fixada com o botão tic-tac para que ela possa ser removível. Mas tem a opção, se vocês quiserem, olha, centraliza bem a necessaire, tá? E aqui vocês peguem e passam ou uma costurinha aqui nessa beiradinha, ou faz pontinho invisível. Só que aí não dá pra retirar a necessaire, tá bom? Eu gosto de fazer nesse modelo, né, que a gente fecha ela, olha só que bonitinha. Tá? E aí ela fica um modelinho bem legal, tá bom? Então eu vou preparar aqui a bancada, trazer o balancinho pra mostrar pra vocês aqui como que a gente vai pôr o botão. Bom, meninas, a gente vai colocar o botão, mas eu quero explicar pra vocês o seguinte. A técnica e a questão de matriz e botão, eu não vou falar nessa parte aqui, pro vídeo já não ficar muito longo, tá?
Aqui no meu canal tem um vídeo específico falando aí sobre o balancinho, sobre o botão, explicando sobre a matriz, tá? A intenção dessa parte aqui do vídeo é só mostrar direitinho aonde vai ser colocado o botão, tá bom? Então olha só, eu vou mostrar nessa outra aqui. Um botão a gente vai pôr na aba, tá? E a gente vai pôr 2 botões aqui. Ó, um aqui e um aqui. E na parte de baixo da necessaire, para poder ela fixar aqui, tá? Então, eu vou mostrar como fazer a marcação. Primeiro passo, a gente vai pôr o botão da aba. Então, eu já fiz a marcação, dobrei ao meio, centralizei e marquei aqui. Não vai dar pra ver porque eu fiz com caneta preta, bem na parte preta do tecido. Com o auxílio aqui do desmanchador, então, eu vou pôr a primeira parte do botão aqui na aba. Coloquei aqui. Agora, gente, a gente vai pôr na parte do fundo da necessaire. Aqui é que vem a explicação para vocês não esquecerem disso. Ó, fiz uma marcação bem na beiradinha aqui e a outra aqui. Mas o que acontece, gente? Esse botão a gente não pode pôr exatamente no meio, porque senão ele vai pegar a costura e aí vai descosturar a nossa necessaire. Então, é um pouco mais pro ladinho. Ó, é bem aqui que eu fiz a minha marcação, tá vendo? Não é no rumo da costura. Então, aqui a gente vai abrir. E aí, a gente faz a colocação do botão aqui e ele vai sair aqui dentro, tá? Então, olha só, gente, ó, ficou um botãozinho aqui, o outro aqui, e eles ficaram aparecendo aqui, ó, na necessaire, tá? Esse, então, foi a primeira parte dos botões. Agora, eu vou trocar a matriz. Quem tiver dúvida nessa questão da matriz aí, procura o videozinho aqui no canal, que é bem explicadinho, tá? Até derrubei aqui no chão. E agora, gente, esses botões que a gente já colocou, ele vai servir para guiar a gente, pra gente fazer a marcação desse próximo botão. Ó, vou fechar a necessaire bem retinha, do jeito que a gente quer que ela fique, e fecha a aba, tá? Olhou, tá tudo retinho? Aí a gente levanta um pouquinho a aba e vê onde esse botão que a gente já colocou, onde tá encostando, e faço a marcação de caneta, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui dentro. Ó, vou pegar a minha necessaire que já tá com os botões aqui, vou posicionar ela. Vai ficar sobrando uma beiradinha de cada lado, ó. Aqui e aqui. Vocês precisam centralizar a necessaire bem certinho, ó. Centralizou, aí o que vai fazer? A mesma coisa, ó. Levanta aqui um pouquinho, olha aqui meu botão, e vê direitinho onde ele tá encostando. E marca do outro lado a mesma coisa. Tá? E aí aqui agora é bem mais fácil de colocar o botão, mas eu vou mostrar primeiro aqui, ó, porque tem o bolso ali dentro, né? Então, ó, fechou, marcou, a gente vai abrir o bolso e colocar aqui por dentro do bolso. Vamos lá. Bom, meninas, eu tive um problema com a minha câmera, acabou não filmando o finalzinho na colocação do botão. Mas ficou assim, ó. O botãozinho de baixo, ele ficou aparecendo aqui. E o outro aqui, pra gente pôr a necessaire, tá? E o botão aqui de fora, olha, é o mais importante de prestar atenção. Ele ficou por dentro do bolso. Porque já teve pessoa perguntando, ah, Aline, vou colocar o botão aqui no bolso, como é que eu vou usar o bolso? Tá? Então é só pra ficar essa explicação. Aí, ó, esse botãozinho que a gente pôs na necessaire, a gente coloca aqui, ó. E tá aí, ó, tá prontinha, tá?
super linda. Aí a gente fecha aqui, vamos ver como é que ficou. Aí vocês dão uma passadinha no ferro, né, pra ela ficar bem bonitinha, olha só. Tá bom? Então é isso, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim responder a pergunta de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.